canal Aula de Biscuit. Inscreva-se, ativa sininho, me segue nas redes sociais, compartilha, dá joinha, faz tudo, porque hoje vai ter aula avançada, técnica avançada aqui nesse canal. Galera que me segue lá no Instagram sabe que esse ano eu fui Hanna-Barbera total, né? Fiz vários personagens e muita gente me pedindo pra ensinar aqui no canal. Então eu trouxe o Manda-Chuva pra vocês. Já vou avisando que é uma aula de técnica avançada, então eu não vou ficar me prendendo muito naqueles conceitos para iniciantes. Eu vou direto ao ponto, mas se você é iniciante, claro que vai ter muita coisa legal pra você aprender aqui nessa aula, muita técnica. Vale a pena assistir. Eu espero que vocês gostem. Vamos começar? Vou começar pelas referências. Eu escolhi essa imagem aqui para eu seguir. Já imprimi ela no tamanho real. Eu calculei mais ou menos 25 centímetros, o tamanho que eu quero fazer a peça. Então, eu imprimi aqui, deu mais ou menos 20, passou um pouquinho, 26 centímetros, mas não tem problema. É só uma ideia, só uma referência. Já peguei aqui a imagem da peça 3D. Isso daqui você acha no Google, sempre digitando o nome do personagem e escrevendo a palavra em inglês, tá? Aqui, Model Sheet, isso aqui é um L, ficou meio borrado, mas é isso aqui. E uma outra dica também, que às vezes você não encontra o nome do personagem em português. Então, você pode jogar lá no Google o nome do personagem, no caso aqui, Manda-Chuva, e escreve assim, ó, Manda-Chuva em inglês, para você saber como é que é o nome desse personagem, o nome original dele lá dos Estados Unidos. Então, aqui, ó, Top Cat é o nome dele, que tá meio borradinho, eu não consegui uma imagem de boa resolução. Mas esse é o nome dele em inglês, então eu coloquei Top Cat Model Sheet e encontrei esta imagem aqui com as referências dele em 3D. Outra dica que eu dou quando você não encontra a imagem assim é você assistir o vídeo, joga lá no YouTube um vídeo do personagem que você quer e você vai tirando o print da tela à medida que o personagem vai se movimentando. Vamos começar falando aqui das cores. São cores, assim, bem específicas, né? Ele tem um bordô, sei lá que cor é essa daqui, um azul. Então, eu fiz alguns testes e eu cheguei, né, nessas cores aqui. Eu usei massa branca, não usei massa natural não, tá? Aqui eu usei massa branca, dá diferença, tá? O branco, o fundo branco dá diferença na cor, no resultado final. Então, se você não tiver massa branca, você tinge primeiro ela de branco, para depois estar fazendo as cores aqui. E esse azul, que é o azul que eu vou usar para fazer a lixeira, na verdade é um cinza, né? Um azul meio acinzentado. Eu usei essa cor aqui, ó, que é o azul, corante em pó, na cor azul escuro da Saramanil. Ele fica esse tom mais acinzentado. Eu achei legal para fazer aqui a lixeira. A gente vai trabalhar um pouco de pintura também. Essa outra cor aqui, que é a cor que é a roupinha dele, eu fiz uma mistura. Eu usei o Marsala. Esse Marsala, quando você tinge, ele fica um roxo bem forte. Então, você tinge uma parte de massa de Marsala e tinge com uma outra parte com esse daqui, ó, vermelho telha. Tinge as duas massas separadas e depois mistura, fica mais fácil de você visualizar as cores, tá? Então, eu misturei Marsala meio a meio com a cor telha, vermelho telha. E a cor da pele dele aqui, esse meu aqui, tá vendo? Tá um pouco mais amarelado. Eu quis fazer assim porque nas referências que eu busquei lá na internet, eu achei ele mais amarelado. Esse daqui, não sei se foi da impressora ou se foi especificamente essa imagem que eu peguei, ele ficou um pouquinho mais alaranjado, mais marrom, mais castanho, sei lá. Mas eu quis fazer ele mais amarelado mesmo, porque foi a maioria das referências que eu encontrei. Então, eu usei essa cor aqui, ó, o amarelo cádmio. E eu coloquei um tiquinho do vermelho telha, só para dar uma fechada nele, deixar ele um pouquinho mais escuro, né? Um pouquinho mais fechado mesmo, o tom do amarelo. E aí, a próxima etapa é a gente trabalhar com o isopor. Eu usei aqui um pedaço de tarugo. Esse tarugo tem 7 centímetros aqui em cima, tá? Essa distância aqui. Número 70, né? Que fala.
E eu cortei um pedaço dele aqui com aproximadamente 9 centímetros de altura, passa um pouquinho, 9,5 de altura. Eu vou pegar aqui o estilete, essa parte aqui de cima, onde vai estar encaixado o gatinho, eu vou dar uma cavucada aqui, ó, fazer um buraco aqui. Outra parte que eu vou fazer estrutura de isopor é essa parte aqui, ó, do tronco dele, né, o corpinho dele. E aí eu vou ter que fazer um recorte nesse isopor. Um recorte bem simples, ele não tem nenhum formato assim muito diferente, né, praticamente um cone, isso daqui. E aí eu vou tirar só a medida aqui no próprio desenho, né, como eu imprimi ele em tamanho real, fica muito mais fácil. Ele tem, ó, desde aqui da base até o início do pescoço. Não tô contando o pescoço, tá? Eu sempre conto o ombro, de baixo até o ombro só. Está dando aqui mais ou menos 5 centímetros. Eu vou pegar aqui, poderia usar um pedaço de isopor, mas eu vou usar um pedaço de cone só para facilitar aí o entendimento de vocês, mas quem quiser esculpir direto no pedacinho de isopor também pode, tá? Então, você calcula aqui mais ou menos a altura, ó, mais ou menos 5,5 centímetros. Vou cortar, vou tirar um pedaço aqui desse cone. Esse cone aqui é de 9,5 centímetros, o total dele. Ó, mais ou menos aqui a altura do tronco dele. Vou achatar, pode pisar. Esse isopor aqui é molinho, fica fácil de achatar com a mão, mas pode pisar também, se você quiser. Mas mesmo assim, acho que ainda tá um pouquinho gordinho aqui. Eu vou tirar uma lasquinha aqui na frente, ó, só um pouquinho. Deixar mais retinho aqui. E aqui em cima, ó, na parte que é reta do cone, e aqui embaixo, eu vou cortar, ó, tirar aqui na diagonal, só pra deixar um pouquinho mais arredondado. E agora é só lixar. Aqui uma lixa d'água, uma lixa 180, pode usar ela molhada se você quiser, fica melhor porque não faz tanta sujeira. Aqui eu vou usar seca para não molhar a minha mesa. Lixei, né, ele aqui todinho, deixei tudo bem arredondado, também vou passar cola branca, vou deixar secar. E por fim a gente vai fazer a estrutura da cabeça. Deixa eu pegar aqui a referência do desenho pra gente comparação. Vou usar uma bolinha de 50 milímetros, tamanho da bolinha, que é um tamanho compatível aqui com esse rostinho, tá? A gente vai fazer alguns recortes nessa bolinha, mas acho que é o tamanho que vai dar certinho aqui. Repara só que a cabeça dele tem, tá vendo, uma curvatura. Olhando ele aqui de perfil, ele tem uma curvatura pra frente, né? Ela é meio inclinadinha assim pra frente. Aqui nessa parte de baixo, ela é reta. Tudo bem, tem essa parte aqui que é o focinho dele, mas isso daqui a gente vai colocar depois. Então, a frente mesmo do rosto, né? Essa parte que é mais amarela aqui no rosto dele, ela é mais reta. Essa parte de fora aqui, nessa parte branca, a gente vai colocar depois por cima. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer com essa bolinha é achatar. Vou colocar ela no chão, vou pisar e vou deixar ela mais amassadinha aqui. Agora sim, ela tá mais amassada aqui. Essas rebarbas aqui não tem problema que depois, na hora de lixar, a gente vai tirar, tá? Colocando ela aqui assim, bem de ladinho, eu vou fazer um corte, ó, da metade pra cima, um corte inclinado, pra dar aquela inclinação da cabeça. Aqui é a nuca dele, tá? Aqui é o rosto, aqui é a nuca. Eu vou fazer a inclinação da cabeça. Ó, olhando ela aqui de lado, agora tá inclinadinho assim. E vou cortar aqui na frente também, vou tirar esse gordinho todo que tá aqui, também vou fazer um corte inclinado pra poder tirar essa testa dele aqui.
vê que esse daqui da nuca eu cortei da metade pra cima. Esse daqui da frente eu passei um pouquinho aqui do meio da bola, tá? Eu desci um pouquinho mais esse corte, comecei a cortar um pouquinho mais abaixo do meio. Agora eu vou colocar ela assim de cima, ó, olhando assim, pra ver se eu não cortei mais de um lado do que do outro. Ó, tá vendo como é que esse lado aqui ficou mais estreito do que esse aqui tá um pouquinho maior? Então, vamos acertar isso daqui pra ficar simétrico, né, os dois lados. Ó, mais ou menos aqui. E agora eu vou tirar as quinas aqui, ó, assim, pra deixar isso daqui mais arredondado. Agora, a gente vai finalizar aqui lixando tudo, deixando bem lisinho. Sempre conferindo as laterais, se os dois lados estão iguais. Se tiver torto, você vai acertando com o estilete ou com a lixa. O importante é deixar isso aqui bem simétrico, bem lisinho. No final, é só passar a cola e deixar secar. E aí, tá aqui toda a estrutura do isopor, né? Já que o tarugo furadinho aqui embaixo, o corpinho já todo lixadinho, já passei cola em tudo, já deixei secar. Aqui a cabecinha, ó, aquela curvatura aqui atrás, mais retinha aqui na frente. E agora é mão na massa. Vou começar fazendo a lata. Essa aqui é aquele mesmo tom de azul que eu tinha mostrado lá no início, só que eu achei que estava muito escuro e eu coloquei um pouquinho mais de massa branca, tá? Pra ele ficar um pouquinho mais claro, pra na hora da gente fazer a pintura, o sombreado, ele poder realçar. Só não esquece que a massa ainda vai dar aquela escurecida depois que secar. Vamos lá, vou começar pela lixeira. Eu já abri aqui um pedaço da massa, abre bem fininho, tá? Essa parte aqui vai ser a parte que vai cobrir tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Só vou colocar a massa aqui dentro, nessa parte aqui, a parte de cima, então tem aquele fundo aqui. Deixa eu apertar aqui com o boleador, pra ficar bem grudadinho no isopor. E as bordas aqui pode rasgar, tá? Pra cobrir a lateral, já abri aqui um pedaço de massa. Não abre muito fininho, não, tá? Abre grossinho. Eu usei aqui pra nivelar 2 réguas, régua comum mesmo, né? Abri aqui com o rolinho, usando essas réguas como niveladoras. Pode usar um palito de churrasco, pode usar palitinho de picolé. O importante é você não abrir essa massa muito fininha. A gente precisa de uma certa espessura aqui pra gente poder trabalhar. Aqui onde eu vou fazer a emenda, ó, eu vou rasgar pra ela terminar com um acabamento mais fininho aqui. E aí eu jogo a outra por cima e rasgo também. Essa massa que eu tô trabalhando é a massa da Inkway. A massa da Inkway, ela é bem legal pra estar fazendo emenda, então não vai dar muito trabalho. É só rasgar e passar o rolinho aqui por cima. Alisa aqui bem direitinho. Vou cortar aqui um pouquinho desse excesso, não vou precisar dessa massa. Depois vai ter uma tira aqui em cima de acabamento. Ó, vou dar só uma hidratada aqui, que a massa já vai ressecando. Vou usar o pincel modelador e vou jogar a massa aqui pra dentro pra poder emendar. Depois a gente vai trabalhar uma pintura mais escura, então não precisa fazer um acabamento tão perfeito, porque não vai aparecer. O gato vai aqui em cima e aqui na lateral ainda tem uma faixa, né, de acabamento. Aqui embaixo pode deixar do jeito que tá, isso aqui vai ficar pra baixo. Depois a gente vai colocar na base e tal, então não precisa emendar.
Essa massa que eu trabalho aqui é a massa da Inkway, então ela é bem fácil, né, de fazer as emendas. Você viu que não deu muito trabalho, não. Vou pegar um boleador médio e eu vou fazer, ó, uma marcação aqui nesse comprimento. Então, eu vou colocar o boleador, não começa daqui de cima não, tá? Dá mais ou menos um dedinho aqui, você coloca o boleador aqui a fundo, ó, marcou, você vai girando ele até lá embaixo. Por isso que a massa tem que ficar grossinha. Se você abrir muito fininho, você não consegue fazer esse fundinho aqui. Ó, fiz a marcação nele todinho, você vê que não tá muito lisinho, muito retinho, também não precisa. Só vou dar aquela acertadinha assim com a mão. Ó, tô alisando aqui por dentro usando o próprio boleador, né? A gente vai ajeitando, não precisa ser tão lisinho, tão perfeitinho, tá? Justamente para dar aquele efeito mais da lata mesmo, né? E aí, aqui, ele vai ter aquelas faixas para estar fazendo o acabamento. Só que eu não vou colocar essas faixas agora. Eu cortei as faixas, ó, a de cima ela é um pouquinho mais larga, a de baixo um pouquinho mais estreita. Essa aqui de cima tem mais ou menos 1,5 cm de largura. E a de baixo vai ter mais ou menos 1 centímetro de largura. E eu vou deixar elas aqui em cima da mesa de um dia para o outro, para ela dar uma ressecada. Assim, ela vai ficar mais durinha aqui por cima e aí fica mais fácil de colar aqui sem que ela fique torta. Passadas algumas horas, esse daqui eu fiz ontem à noite. Agora tá aqui de manhã cedo, então passou uma noite inteira ele aqui em cima da mesa, ressecando. Vocês já podem reparar até que já mudou um pouquinho a cor, né? Já deu uma escurecida. Ele tá durinho aqui por fora, tá molinho aqui ainda por dentro, porque tava encostado assim na mesa. Vou passar cola branca aqui e vou colar, ó. Vou juntar aqui. Vou colocar uma alfinetinha aqui pra segurar, depois eu tiro, tá? Aqui nessa emenda eu vou colocar depois um preenchimento pra tá fazendo o acabamento, tá? Mas por enquanto deixa ele quietinho aqui pra secar. Deixei secar um pouco, né, pra cola pregar aqui, vou tirar o alfinete. E essa parte que ficou aqui eu vou preencher com um pedacinho de massa, tem que ser a massa da mesma cor. Preenchi a emendinha aqui com a massa, tô passando o lencinho umedecido para poder deixar bem lisinho, bem homogêneo. Eu costumo sempre deixar o lado que tá mais bonito para ser a frente, então essa parte aqui, se ficar com alguma imperfeição, eu costumo deixar para trás, para não aparecer. E agora a gente vai deixar isso aqui secar bem, pra gente poder estar trabalhando a pintura. Deixei ressecar bastante, tá? Deixar ele criar aquela casquinha, sair toda aquela parte da cola. Pode colocar um pouquinho de ventilador aqui para ir mais rápido. O importante é ele tá já sequinho aqui por fora pra gente começar a trabalhar a pintura. Já adiantei aqui um pouco, só para vocês terem noção do que eu vou fazer. Eu vou trabalhar com esse pozinho aqui, que é o preto da coleção Cores Foscas da Saramanil. Dá para fazer também com giz pastel preto ou com sombra de maquiagem preta também.
Eu gosto desse pozinho aqui porque ele rende mais, ele é bem pigmentado, então vai mais rápido, me adianta mais. Coloquei aqui um pouquinho do pozinho. Vou tirar o excesso aqui na tampa. Como ele é muito pigmentado, para não ficar aquela coisa muito pesada, eu vou limpar ainda um pouquinho aqui no papel toalha. E aí eu vou limpar esse pincel aqui nessas voltinhas. Fiz aqui, ó, toda a volta, bem borradão mesmo, uma coisa bem grosseira, a ideia é essa mesmo. Vou continuar fazendo aqui, ó, embaixo dessas faixas e aqui em cima também. Você vai literalmente limpando o pincel. Esse pozinho aqui, ele pigmenta muito, então não pode colocar muito pó, senão vai ficar muito preto. E aqui por dentro também, eu vou pigmentar bem aqui, pode deixar bem escurão mesmo, para dar a ideia da profundidade, ó, tô botando bastante preto aqui. E aí eu vou pintar toda essa parte aqui de dentro de preto, tá? E para finalizar, eu vou dar um efeito de brilho aqui, um brilho bem discreto. Eu vou usar essa cor aqui, que é o azul escuro, um pó brilhante na cor azul escuro da Ceramanil. Vou sujar aqui o pincel, vou usar esse maior aqui, ó, de aplicar blush. Tiro o excesso aqui na tampinha. E aí a mesma coisa, ó, vou dar uma batidinha aqui no papel para tirar o excesso, porque eu não quero aquela coisa tão brilhante assim. E aí a mesma coisa, a ideia eu vou, ó, dando umas pinceladas bem de leve primeiro para tirar o excesso do pó, do pincel, né? E aí eu vou espalhar. Não sei se vai dar para enxergar aqui pelo vídeo, mas ficou um brilho bem discreto, nada muito cintilante, né? Eu quero uma coisa bem suave mesmo. E para selar aqui essa pintura, você pode estar usando um verniz spray, pode usar um acetinado. Não é nem o fosco, nem o brilhoso. O fosco vai tirar essa parte, esse efeito de brilho. E o verniz brilhante, eu acho que ele fica brilhante demais. Então, você pode usar um meio termo, que seria um verniz acetinado. Vamos à cabecinha dele. 40 gramas de massa. Eu vou achatar ela assim com a mão mesmo. Não vou nem usar rolinho. Eu quero bem gordinho assim mesmo. Vamos pegar aqui a nossa bolinha. Vou começar a encapar pela frente, tá? Se você tiver na dúvida, faz uma marquinha para você saber onde é a frente, né? Eu sei que a parte de trás é aquela parte que tem essa barriguinha aqui e a frente é mais retinha. Mas às vezes você pode se confundir, então faz uma marquinha na bolinha para caso você tenha essa dúvida. Ó, encapei tudo, tô sempre alisando, ó, com a mão de conchinha, assim, fazendo esse movimento, ó, girando mesmo a mão, pra deixar tudo bem lisinho. Ficou com uma marquinha aqui, mas acho que o chapéu aqui vai tampar, então não vou nem me preocupar muito com isso não, tá? Vamos marcar mais ou menos agora aqui as distâncias, tá? Ó, vamos comparar aqui com o desenho. Deixa eu pegar alguma coisa para marcar. Eu vou marcar mais ou menos onde é a posição dos olhos. Então, ó, nessa direção aqui tá o olho. Eu venho aqui e marco aqui para eu saber. E essa parte aqui de baixo, né, o focinho é bem rente aqui com os olhos, tá? Então, ele vai pegar praticamente toda a parte da frente do rosto. Você vê que não sobra quase nada, né? Aqui é o olho, já emenda com o chapéu, ele não tem testa. Então, vou pegar aqui o boleadorzinho, vou marcar aqui os olhos, né? Vou afundar a parte dos olhos. Os olhos são bem coladinhos um no outro.
Ó, você vai sempre comparando com o desenho, tá? O olho é bem pertinho mesmo um do outro. E aqui na lateral, ele ainda tem aquele, sei lá, bigode, né? Sei lá como é que chama esse negócio aqui do gato, tá? Então, eu vou colocar um enxertinho aqui na lateral, 3,5 gramas para cada lado. Vou fazer uma coxinha. Deixa eu só molhar aqui um pouquinho. Ó, a gente vai encaixar essa coxinha aqui. E aí, eu levo lá no desenho pra comparar, tá vendo? A posição, se tá no lugar certinho. Tá? A pontinha aqui. Depois eu aliso. No momento, não vou me preocupar com isso, não. Só quero mesmo colocar as coisas no lugar. Vou dar um corte aqui, porque são duas pontinhas, né? Acertando aqui direitinho, para dar aquela ideia da continuidade. Vou alisar isso daqui com o lencinho umedecido. E depois eu vou repetir o mesmo procedimento pro outro lado. Deixei secar, né, aquela melequinha de água que tava aqui. Agora eu só tô terminando de alisar, de ajeitar, ó, aqui embaixo. Tá vendo? Puxando um pouquinho de massa aqui, pra não tirar aquele vãozinho que tá aqui. Deixar isso aqui com uma ideia mais, assim, de continuidade. O rostinho dele é mais como se fosse uma meia-lua, assim, né? Inteiro, não tem aquele vup, vup. Assim, é inteiro mesmo. E aí, vamos preencher aqui a parte branca dos olhos. Vou pegar aqui um cotonete umedecido pra umedecer lá dentro das cavidades. E aí, a quantidade de massa que eu vou usar aqui vai depender muito do tamanho aí do olhinho que você fez, tá? Tem que ser medido ali na hora. Vou pegar a bolinha de massa e vou testar. Ó, ele não pode ficar estufado assim pra fora. Então, eu vou tirar. Não pode esquecer que quando você aperta, ele alarga, né? Acho que agora aqui eu tirei tá demais. Vou botar um pouquinho mais. Ó, coloquei aqui. Vou dar aquela apertadinha. Ó, vai juntando. Deixa eu colocar primeiro o outro, depois eu vou ajeitando os dois juntos. Agora eu vou juntando eles assim. Passar um pincelzinho com água aqui para poder unir bem essa parte amarela na parte branca. Para depois que ele encolher, isso aqui não ficar separando. E aí, a parte branca, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui, vou medir ali primeiro no desenho, né? Vou pegar uma quantidade de massa, vou fazer aqui mais ou menos um rolinho, né? Que é o formato ali do desenho. E vou medir aqui pra ver se essa quantidade tá legal. Ó, faz como se fosse um feijãozinho, né? Porque é o formato dele aqui. Essa parte aqui de cima eu vou colocar depois, tá? Essa bolinha, mas eu tô fazendo mais essa parte aqui de baixo, tá? Eu coloco aqui, dou uma amassadinha, deixa eu ver aqui, ó, tá encaixando direitinho com o tamanho do desenho. Acho que tá bom. Então, vamos pesar aqui pra ver quanto que deu. Ó, deu 23 gramas aqui. Eu vou colocar em cima da minha mão aqui, ó, essa aqui é a parte da frente, tá? Ó, na palma da minha mão, a parte de trás, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dar uma afundadinha. E aí, nessa cavidade que fez aqui, ó, nessas bordinhas, eu vou afinar as bordas. Isso para poder fazer um encaixe perfeito ali no rosto, tá? Acerta bem direitinho. Deixa eu medir aqui para ver se tá tudo ok. Ó, ele é bem rente com o olho, tá?
coladinho mesmo no olho. Essa parte aqui a gente vai afundar depois, tá? Vou passar um pouquinho de água aqui só pra poder grudar. Aqui eu trabalho com a massa da Inkway, é uma massa que aceita bem, né, essa coisa da água. Você passa um pouquinho de água e ela já dá aquela liga. Se você estiver trabalhando com uma massa mais seca, aí é legal você colocar um pouquinho mais de cola aqui, tá? Ó, tá vendo que ele ficou bem encaixadinho aqui com o rosto, não ficou nenhum buraquinho, tá bem rente aqui com o rosto. E aí, aqui no meio, ó, vou apoiar aqui, vou tirar esse palito daqui que tá me atrapalhando. Vou apoiar minha mão aqui, vou pegar o boleador e vou, ó, dar uma afundada aqui no meio. Deixa eu usar esse menorzinho, que acho que fica mais delicadinho. E eu vou abrindo. Ó, isso aqui é a cavidade que vai fazer a boca, tá? Esse furo aqui. Então, vamos abrir até lá embaixo. Fica esquisitão, né, essa parte aqui. Mas até a gente terminar de montar ele, colocar o focinho pra gente entender o que que é esse rosto aqui, né? Ó, ajeita aqui. E aí, e aqui com mais 6 gramas, ó, fiz como se fosse um croquetinho assim. Eu vou colocar nessa parte aqui de cima, deixa eu só molhar aqui pra poder grudar. Ó, vai ser aqui. Agora, vamos emendar essa parte de cima, tá? Aqui embaixo é a boca, vai ficar aberto. Só vou emendar em cima. Ó, aqui onde o dedo não vai, tô alisando com o cotonete. Vamos afundar aqui os cantinhos da boca, ó. Pra ficar bem sorridente. Vamos arrumar aqui a boquinha dele. Depois a gente vai pintar por dentro, colocar a língua. Ó, já vou fazer aquele corte aqui no meio, mira bem pra não ficar torto. Vou dar uma afundadinha aqui, pra gente saber depois aonde vai encaixar o nariz, né? Aquela bolinha, bolinha não, um triângulo, uma coxinha preta aqui em cima. Mais uma vez, vou deixar dar uma ressecada. E aí, a gente vai deixar ele secar, sempre vigiando. Vocês já sabem, né, que a massa encolhe, então tem que ficar vigiando, de vez em quando dando aquela ajeitadinha. Aqui, eu vou pegar um pedacinho bem pequenininho dessa massa amarela. Ele tem uma pequena pálpebra, né, fechando ali o olhinho. Então, eu vou pegar, ó, um tiquinho de nada de massa, não tem como medir, pesar. É uma coisa muito pequena mesmo. Fiz aqui uma minhoquinha, vou apertar ela assim. Vou levar lá no olhinho pra poder medir. Ó, tá vendo que tá grande aqui, tá passando aqui o tamanho do olho. Então, eu vou tirar um pouquinho aqui pela lateral. Tirei aqui dos dois lados, que aí é bom que ela já termina mais, opa, mais fininha.
Ó, tirei. Fica parecendo assim uma meia-lua, né? Então, eu vou molhar aqui pra poder agarrar, né? Dar uma esfregadinha, a massa solta aquela laminha, né? E aí a massa gruda melhor. Eu vou colocar aqui a pálpebra. Vou usar esse pincelzinho de silicone, que é melhor. Encaixo ele bem direitinho aqui com o olho, tá? E aí, ó, na emendinha, massinha amarela com massinha amarela, dá aquela pincelada aqui, ó, pra poder unir, senão ela separa na hora que encolher. Aqui embaixo ela é bem retinha. Aqui do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Toma cuidado na hora de colocar aqui, para elas ficarem na mesma altura. Ajeitei aqui direitinho para ficar simétrica. E aí, por fim, ó, com a mão mesmo, eu vou dar uma empurradinha, porque ela é meio caidinha, tá vendo? Olha aqui, ó. Ela tem uma quedinha assim, então eu vou empurrar. Essa parte aqui de cima, o chapéu vai acabar tampando, né? Porque o chapéu dele é quase cobrindo aqui o olho. Ó, você vai finalizando, fazendo o ajuste fino, tá? Deixando bem simétrico os dois lados, para não tomar cuidado para não deixar um olho lá em cima, outro lá embaixo. Aqui por dentro da boca eu vou pintar. Dessa vez eu vou usar essa paleta aqui de maquiagem. Vou usar uma cor bem escura. Pode até jogar um pouquinho do preto para ficar um marrom bem escuro. E vou pintar lá dentro. E aí eu vou colocar a língua. Vou primeiro medir, tá? Essa cor aqui, eu usei o goiaba da Saramani, o corante em pó, na cor goiaba. Vou pegar aqui um pedacinho, deixa eu ver aqui, não pode ficar aquele linguão pra fora da boca. Acho que tá bom aqui, vou botar um pouquinho de cola lá dentro. E agora vamos dar essa arrumadinha aqui na boca, né? Vamos dar essa fechadinha. Deixa eu arrumar aqui novamente os cantinhos. Se começar a fechar aqui essa lateral, ó, você dá uma separada aqui com a ferramenta, deixa a massa dar uma ressecadinha, ela já começa a grudar o lábio superior no lábio inferior. Lábio não, né? Essa parte aqui da boca dele. Então, a gente vai separar aqui, ó, pra manter bem definida essa boca. E aí, vamos colocar a parte preta aqui do nariz. Vou usar 1,5 grama da massa preta, vou medir aqui no desenho para ver se o tamanho tá legal. Já dá esse formato meio triangular aqui, né? Aquela coxinha aqui. E embaixo a gente vai, ó, aperta e vai puxando de um lado e do outro para fazer esse formato mais triangular. E aí eu vou comparar aqui com o desenho para ver se o tamanho tá legal.
E para fazer os bigodes, ele tem, tá vendo? Ele tem 2 bigodes para cada lado. Eu vou usar linha de pesca, né? Fio de nylon, como você queira chamar. Esse aqui é um 0,40. Eu pintei de preto, com o dedo mesmo, tá? Eu sujei a mão na tinta acrílica e fui passando aqui em cima do fio. Deixei secar. Aqui a minha massa ainda tá um pouco molinha. Tô conseguindo furar com o próprio fio, tá? Mas se tiver mais firmezinha, você pode furar aí com alguma ferramentinha, uma agulha, um palito. A parte de pintura dos olhos, eu vou fazer com tinta PVA, pode ser com tinta acrílica também. Vou pegar a tinta aqui com o pincel, vou misturar com bastante água, fazer uma tinta bem aguadinha. E agora com uma tinta um pouquinho mais grossa, ela tá misturada com a água, mas tá um pouquinho mais grossa, eu vou pintar a bolinha do olho. Tô usando aqui um boleador, vou usar só como um carimbo. A próxima etapa vai ser fazer o chapéu, porque a orelha dele fica por fora do chapéu. Então, eu já deixei preparado aqui, porque eu precisava deixar secar. Mas eu vou explicar. Eu abri a massa fininho, usei o cortador redondo. Esse daqui é um cortador de 8 centímetros, tá? 8 centímetros é essa distância aqui, tá? Daí desse ponto até esse ponto. No meio, eu usei um cortador de 3 centímetros, então eu fiz um corte assim, ó. Deixei secar, vai virando de um lado pro outro, para ele não ficar embabadado. E essa parte aqui de cima do chapéu, eu usei o cortador de 4 centímetros. Essa altura aqui foi a altura equivalente a 5 palitos de picolé. Eu usei os palitos de picolé como reguinha niveladora, coloquei, empilhei, né, um palito em cima do outro. 5 palitos deu essa altura aqui. Já deixei secar também. Aqui, ó, no meio tá molinho, porque eu deixei ele secar assim, em cima da mesa. Esse daqui eu fiquei virando de um lado pro outro. Esse daqui não. Deixei ele secar e não fiquei virando, porque eu quero que essa parte aqui do meio continue molinha, para ele poder se encaixar melhor ali na cabeça, tá? Vou posicionar ele aqui. Vou usar a cola instantânea para poder fixar. Coloco só um pouquinho. E aqui por fora ele tem uma tirinha de acabamento que eu também já deixei secar de um dia para o outro. Abre bem fininho, tá? Com a massa preta, mais ou menos meio centímetro aqui essa espessura. Vou passar cola branca aqui atrás. Essa emendinha aqui eu deixo pro lado, porque é justamente o lugar onde eu vou colocar a orelhinha depois. Então, não precisa fazer acabamento, porque a própria orelha vai tampar. A orelha, eu vou usar 1,5 gramas para cada lado, vou fazer uma coxinha e vou dar uma achatada assim com a mão. Aí, aqui, ela é bem pontudinha, né? Eu vou cortar o comprimento dela. Vamos pegar aqui o desenho, só pra gente ver a proporção. Ela não é muito comprida, ela dá mais ou menos, ó, da altura aqui do chapéu. Vou colocar ela aqui assim, mais ou menos no desenho, não pode esquecer que a massa encolhe. Eu vou cortar.
Pode deixar ela um pouquinho maior aqui do que o desenho, porque ela vai encolher. Vamos começar a montar o corpo. Já passei cola aqui, já deixei secar. Só uma camada fina de massa. A gente vai cobrir, nada de demais, né? Aqui é uma aula de uma modelagem mais avançada, então acho que aqui não tem nenhuma novidade para vocês. Corpinho já foi todo coberto aqui, né, com essa camada fina de massa. Só lembrando pro pessoal que é mais iniciante, essa aula já é de um nível um pouquinho mais avançado, então eu tô sendo mais objetiva, eu tô indo mais direto ao ponto, não tô me prendendo muito nessas partes muito básicas. Então aqui não tem segredo para ninguém, aqui é só mesmo cobrir o isopor com uma camada fina de massa. E agora com 4 gramas de massa, eu vou fazer só um rolinho assim, bem curtinho, mais ou menos 1,5 cm aqui de comprimento, né, esse rolinho. E eu vou colocar aqui para estar fazendo o pescoço. Então, eu vou encaixar ele aqui e vou emendar junto com o restante do corpo. Já vou fazer um corte aqui um pouco inclinado, só para facilitar o encaixe da cabeça. Pode ser que depois eu precise cortar mais, deixar esse pescocinho um pouquinho mais curto, mas por enquanto eu vou deixar ele do jeito que tá. Depois que eu for colocar a cabeça, é que eu vou saber mais ou menos o comprimento que ele vai ficar, tá? Melhor deixar ele mais comprido do que deixar curto demais, porque é mais fácil depois na hora de encaixar a cabeça. Palitinho de bambu molhado, vou colocar aqui, ó, no centro do pescoço, corpinho reto, palito reto, vai girando igual parafuso, ele tem que vazar lá embaixo, ó, saiu aqui embaixo. Vamos encaixar ele lá no latão, né, pra gente ver se tá tudo certinho aqui, ó. Tá encaixando bonitinho, já vou cortar aqui o excesso. O braço são 12 gramas para cada braço. Vou abrir um rolinho. Esse rolinho vai ficar com mais ou menos 5 centímetros de comprimento. Vou calcular no olhômetro mesmo aqui mais ou menos 1,5 cm. Vou fazer uma marquinha, vou colocar meu dedo aqui, ó. Vou fazer o vai e vem. A massa tá girando junto com o dedo. Já separei o que vai ser a mãozinha da parte do braço. Vou colocar aqui na palma da minha mão, vou dar uma apertadinha aqui na parte da mãozinha. Não aperta muito, só um pouquinho. E vou afundar aqui o meinho, tá? Tô afundando aqui com o dedo, pode ser com o boleador também, se você achar mais fácil. Fica parecendo uma colherzinha. Essa parte aqui do braço, o braço dele é magrinho, tá? Então, eu vou colocar ele aqui na minha mão, ó, deixando a mãozinha aqui pro lado de fora. Vou fazer esse movimento aqui pra alisar e alongar esse braço, deixar ele mais magrinho. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou separar aqui o polegar, ó, fazer um corte reto. Outro aqui deitadinho, né? Aqui a gente vai puxando para modelar o dedão dele. E aqui na mãozinha são 3 dedinhos. Eu não vou cortar com a tesoura. Eu vou, como ele tem os dedos mais curtinhos, eu vou usar uma esteca, tá? Eu vou empurrar. Eu vou fazendo assim, ó. E eu vou cortando. Eu tô separando, não tô só marcando, não. Ó, o dedinho tá ficando separado.
alisei aqui bonitinho. Vamos medir o comprimento desse braço, porque eu vou precisar cortar um pedacinho. Ele tem que ficar com mais ou menos 6 centímetros. Tá passando aqui um pouquinho, eu vou tirar. Já vou cortar na inclinação para poder fazer o encaixe. Fica mais fácil. Vamos levar lá na peça para ver. Olha, ele vai entrar aqui assim. E aqui no meinho, depois que eu já cortei o braço, que ele já tá no tamanho certinho, eu vou calcular mais ou menos onde é o meio aqui do braço, não tô contando a mão, pra tá fazendo a dobrinha do cotovelo. Ó, marcou aqui, fez o vai e vem, deu essa afundadinha, ajeita aqui bonitinho, dobra o bracinho. Gosto de ajeitar aqui o cotovelo, ó, fazer uma pontinha. Ajeita a mãozinha, aí você vai escolher, tá? Você vai colocar a mãozinha na posição que você achar que fica mais legal. Fazer umas gordurices aqui, ó, umas marquinhas, eu acho que dá um charminho. O outro bracinho já adiantei aqui, né? A mesma coisa, não tem segredo nenhum. Vou virar aqui a mãozinha dele só pra delimitar, porque essa mãozinha eu vou fazer virada pra frente. Então, eu quero que fique bem bonitinho aqui a palma da mão. Posicionei aqui direitinho o bracinho, vou querer fazer ele mais levantadinho assim, então eu vou ter que colocar umas escoras aqui pra deixar esse bracinho secar, tá? Colocando aqui toalha de papel, depois vou colocar alguma coisinha aqui assim, ó, pra apoiar. Aí você vai usando a sua criatividade, vai vendo o que que você tem aí pra você conseguir apoiar a sua peça. E assim eu vou deixar ele secar, firmar esses bracinhos, pra gente poder colocar a roupinha depois, tá? Eu posso aproveitar esse momento pra adiantar e já dar uma encaixadinha aqui na cabeça, só pra firmar a posição. Eu não vou colar essa cabeça agora, porque na hora de colocar a roupinha, fica mais fácil, eu acho, fazer sem a cabeça, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou encaixar, ver se eu preciso cortar o pescoço, se o tamanho tá legal. Posso até deixar ele secar aqui nessa posição. Ó, vou virar assim pra vocês verem melhor. Vou botar um pouquinho mais distante e vou dar uma giradinha aqui pra vocês verem melhor. Deixa eu tirar aqui, depois eu escoro de novo. E aí, vamos fazer a roupinha dele. Já abri a massa aqui bem fininho. Eu não faço molde de nada, eu vou cortando no olho, vou medindo ali na peça, vocês vão ver. Vou tirar a cabeça, lembra que eu deixei ela solta pra facilitar. Provavelmente vou precisar tirar também aqui, ó, também não deixei colado, pra caso eu precise tirar, pra facilitar aqui o manusear na hora de colocar a roupinha. Depois a gente cola tudo, tá? Começar aqui pelas costas, ó, vou medir. Aqui embaixo pode cortar levemente arredondado, para facilitar o encaixe. E aqui em cima eu vou tirar um pouquinho o excesso, porque tá passando muito aqui o comprimento do pescoço. As cavas eu gosto de cortar usando o cortador oval, porque ele já me dá o formato certinho aqui da cava. Eu coloco ele aqui em pezinho, ó. Ah, qual o tamanho do cortador? Não nem olho qual o tamanho, eu vou pegando qualquer um aqui. Tudo eu faço no olhômetro mesmo, né? Então, eu vou vendo assim o que se encaixa melhor. Esse daqui é o de... Ó, tem 5 centímetros... Ó, 5 centímetros. Mas eu não me prendo o tamanho não, tá? Eu vou pegando o primeiro que eu vejo aqui.
Por exemplo, aqui, ó, o de 4, acho que daria pra fazer também. Outro maior, não tem problema não, tá? Limpo aqui as rebarbas. Vamos de novo lá pra peça, pra gente poder medir. Tirar só um pouquinho aqui no comprimento, bem pouquinho mesmo. Só pra ficar melhor. Aqui acho que já tá um tamanho bem legal. Vou jogar. Levantei ele aqui, o bracinho tá ainda um pouco mole, né? Eu deixei ressecar, mas não ficou totalmente rígido, então ainda consigo levantar ele aqui, manipular. A frente é a mesma ideia, tá? Já cortei aqui mais ou menos o tamanho, né? Medi ali. Cortei aqui embaixo levemente arredondado para poder facilitar o encaixe. Vou cortar as cavas usando o cortador oval. E aí, aqui na frente, eu vou cortar o decote. É um decote em V, então eu vou pegar, começar cortando reto. Posso até marcar aqui, ó, vou pegar um palitinho para eu marcar mais ou menos a altura, até onde eu tenho que cortar esse decote. Mais ou menos aqui onde tá meu dedo. Faço um corte reto. Depois eu tiro uma lasquinha para cada lado, para poder fazer o formato da letra V. Aqui no meio pode fazer uma marcação para dar a ideia de que a roupinha tá abotoada, mas olha só, bem de leve, tá? Não pode cortar, é só marcar realmente. Ó, emendei direitinho aqui no ombro, emendei aqui na lateral, sempre usando pincel modelador e água. E aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Vou emendar ali e emendar aqui na lateral também. Ó, levantando aqui o braço para poder encaixar tudo direitinho. Agora sim, já vou colocar tudo no seu devido lugar. Vou fazer os ajustes, acertar tudo que precisar. E aí, só então eu vou colar ele aqui na base, tá? Vou usar cola branca. E para fechar, vou usar aqui um palitinho, um pouquinho de cola branca
Eu vou colar 3 bolinhas aqui para simular os botões. Bolinhas bem pequenas, tá? Bem minúsculas. Dando aquela ajeitadinha final. E agora sim, vamos dar aquela giradinha, vamos ver como que ele ficou por inteiro. E aqui está o nosso Top Cat, nosso manda-chuva. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!